Câmbio em Foco de hoje entrevista o prefeito eleito de Montes Claros, Guilherme Guimarães. É desnecessário contar essa primeira parte da história do Guilherme Guimarães, já que ele teve a oportunidade de levar essa mensagem aos eleitores de Montes Claros. Eu gostaria, Guilherme, a primeira pergunta que eu faria a você é o seguinte: qual a experiência que você traz nesse novo mandato em Montes Claros? Já que você teve a oportunidade de trabalhar durante esses quatro anos com o prefeito Humberto Souto e, evidentemente, teve no período da pandemia, o prefeito Humberto Souto ficou mais incluso e você que teve a oportunidade de estar à frente de algumas atividades da Prefeitura Municipal de Montes Claros. Qual o desenho que você faz dessa parte da administração? Bom dia, Aldeci, bom dia a todos que nos assistem aí, TV Câmara, uma TV tão importante, que é a TV do nosso Legislativo, um poder importante para Montes Claros. Então, Aldeci, é importante que a gente já venha informar que nós temos uma bagagem anterior até a Prefeitura de Montes Claros, como gestor na própria universidade, como coordenador de curso de Engenharia Civil e minha função de engenheiro, como ex-superintendente de Estado da própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente e, principalmente, nos 4 primeiros anos como prefeito Humberto Souto, como secretário de Infraestrutura e nos outros 4 anos como secretário de Serviços Urbanos e como vice-prefeito. E a gente pôde compartilhar muito do conhecimento do prefeito Humberto Souto, da sua capacidade administrativa, seu entendimento político de gestão. Isso possibilitou aprimorar esses conceitos que já vinham com a gente. O conceito da probidade administrativa, o conceito da honestidade com relação às pessoas, com respeito à transparência. Então, esse trabalho ao longo desses 8 anos, como gestor de cada pasta, como planejador de Montes Claros em todos os sentidos e como colaborador efetivo do prefeito Humberto Souto, aumentou o entendimento de como que deve se cuidar de uma cidade igual Montes Claros, com vários aspectos de vulnerabilidade, mas com muito mais de potencialidades, que foi demonstrado ao longo desses 8 anos, que as potencialidades nossas são muito maiores que as vulnerabilidades, invertendo aquele sentimento antigo. Então, eu, na condição de engenheiro é muito prático, muito objetivo, muito racional nos processos. E como professor, a gente tem a capacidade de, o tempo todo, entender processos, conseguir conversar com as pessoas, relacionar bem com as pessoas e, principalmente, aprender no dia a dia os conhecimentos de uma forma geral. E para quem quer fazer a gestão de uma prefeitura, ele tem que fazer uma leitura lato da cidade, entender todos os conflitos, entender todas as necessidades. Prefeito, o que poucos dos eleitores entendem, né? Não tem obrigação de entender, a população de modo geral, é de que a cidade ela divide em diversos setores e fatores, diversas secretarias, cada secretaria com sua incumbência, durante a campanha política, muitos ficaram em dúvida: pô, será que esse candidato ele entende de saúde, ele entende de educação, ele entende de meio ambiente, ele entende dos problemas da área rural, ele entende dos problemas dos bairros, da área central e questão da geração de emprego? Como é que qual o desenho que o senhor vê de todas essas questões que o senhor vai ter que enfrentar? Evidentemente, o senhor, como na condição de vice-prefeito, teve a oportunidade de atuar nesses diversos setores, mas é importante que o senhor possa esclarecer para a população, trazer a tranquilidade para a população de que isso será possível e será feito desta forma. Aldeci, é importante que você faça uma leitura muito interessante da cidade, você tem essa visão, você tem essa experiência. A grande dificuldade hoje do gestor é entender o todo. A prefeitura, muitas vezes, ela é dividida entre várias secretarias e parece que elas não se integram. É importante que a gente saliente que o cidadão, ele depende de toda a prefeitura. Então, o cidadão, enquanto uma parte está cuidando da saúde, depois ele precisa da educação, ele precisa da geração de emprego, ele precisa do lazer, do esporte. Então, qual que é a visão estratégica? Então, eu tenho essa visão estratégica com essa capacidade adquirida ao longo do tempo. Ver como que a gente consegue, primeiro, racionalizar os investimentos da prefeitura. O que é racionalizar? É entender, quando eu faço um investimento no esporte, eu estou investindo na saúde. Quando eu faço um investimento no saneamento, eu estou fazendo na saúde. Quando eu faço na saúde, eu melhoro a educação, porque uma criança que deixa de ter, por exemplo, uma semana de aula por uma enfermidade causada por uma ausência de saneamento ou por uma falta de alimento, ela prejudicou o seu ensino e ela deixou de ter oportunidades no trabalho. Então nós temos que entender que esse cidadão integral, ele depende de um entendimento integral.
Então, e essa formatação da prefeitura, ela será adequada nisso. A gente tem que deixar de ter caixinhas. A caixinha do desenvolvimento da assistência social, a caixinha da saúde, a caixinha da educação, a caixinha da infraestrutura, a caixinha do esporte, a caixinha da agricultura, a caixinha lá de outras áreas específicas, né, do desenvolvimento econômico. E a visão é que Montes Claros ela tem que liderar o norte de Minas. O prefeito de Montes Claros é o líder do norte de Minas. E essa visão é fundamental para a gente entender qual a cidade que a gente quer a partir da região que a gente precisa. Então, Montes Claros ela tem uma grande capacidade de capilaridade da sua capacidade de gestão. Então, nós colaboramos ao longo desses anos, muito com alguma coisa com Januária, com Pirapora, com Janaúba, no sentido de que sempre que eles solicitaram que a equipe deles, principalmente na área de infraestrutura, viesse conversar com a gente dava todo o aporte. Porque uma Januária forte, uma Janaúba forte, uma Pirapora, um Juramento forte, é Montes Claros forte. Então, Montes Claros ela tem que ser liderança nesse sentido. E a liderança ela se faz com o exemplo. Então, quando Montes Claros mostrou que, só com sua capacidade econômica e financeira, sem depender muito de recursos federais e estaduais, aqueles obrigatórios não, que esse é por Constituição, mas ela mostrou que ela tem um potencial. E os municípios entenderam, olha, todo mundo pode caminhar nesse sentido. Então, o que é a preocupação nossa? Primeiro, a continuidade da gestão do prefeito Humberto Soto, de muita correção, de muita honestidade, de muita eficiência administrativa. Mas saber que nós temos muita coisa a avançar. Não deu tempo de fazer tudo. Tem áreas que realmente precisam ter uma dedicação maior, porque muitas vezes ela não teve esse olhar tão mais aprofundado, porque estava precisando cuidar da cidade primeiro. Em cima dessa questão, qual é hoje o problema crucial? O senhor assume 1º de janeiro e o problema crucial que tem que ser atacado? O primeiro problema é o sistema hospitalar de Montes Claros. Esse é o mais grave. Os hospitais são privados, a maior parte, a não ser o nosso HU, que faz o possível para atender aquilo que é SUS. Ele atende 100% do SUS. O professor Wagner, o professor Dalto tem sido forte para garantir isso. Mas, infelizmente, os hospitais são privados. Mas a gente vê um avanço muito grande. O Dilson Godinho, um hospital que avançou muito, melhorou demais e tem buscado cada vez mais. O próprio Haroldo Tourinho está se organizando e precisamos que os demais hospitais tenham o mesmo princípio nesse sentido, mas sabemos que esses hospitais são privados. E isso é fundamental. Eles são importantes? São, mas eles não conseguem atender o que a demanda de Montes Claros, principalmente. Então, toda vez que a gente precisa um serviço que eventualmente eles não estão preparados para isso, há uma dificuldade de resposta, porque eles têm a política dele, a estratégia dele, e a gente entende isso. Então, eu entendo que a coisa é o município ter o seu hospital municipal, o hospital 100% SUS, que não é o Hospital do Trauma. O Hospital do Trauma a gente sabe que ele seria construído com dinheiro público para ser entregue para a iniciativa privada. É importante que esse Hospital do Trauma existe, mas com recursos privados, porque ele é diferente o funcionamento. Então, acho que a primeira coisa porque nós temos uma saúde, e isso é importante dizer. E o bom é que nós caminhamos por toda a cidade, Aldeci. E o sentimento das pessoas olha, a saúde ela tem problemas. Aí eu conversava, falei, mas o problema foi lá na unidade de saúde? Não foi na unidade de saúde. A unidade de saúde nós somos muito bem atendidos. Mas quando eu preciso sair para o exame, eu preciso sair para o atendimento hospitalar, não tem essa resposta. Então, esse foi um diagnóstico. Nós precisamos melhorar a questão da contratação dos exames e, principalmente, nós temos que ter uma salvaguarda de um hospital municipal, que já está ajustado com o governador Zema, com o vice-governador professor Matheus e com o secretário Fábio. O município, essa talvez é a grande preocupação. Lembrando que a gente não pode deixar de atender a população do norte de Minas. Montes Claros era importante. Nós sabemos que hoje nós atendemos no sistema hospitalar cerca de 55% da população do norte de Minas e 45% de Montes Claros, mas nós não deixaremos de atender, porque a vida ela é importante, independente de onde que a pessoa esteja, onde que ela nasceu, de onde que ela é. Então é isso que Montes Claros se preocupa. Prefeito, nós tivemos uma conversa anterior que o senhor comentou de que realmente o terreno onde seria construído o Hospital do Trauma será alocado o Hospital Municipal. E disse ainda mais que existe já recurso para a construção desse hospital. Porque quem assistiu, as pessoas que assistiram os programas eleitorais, o programa eleitoral, eles perceberam que foram muitas promessas de hospital, de saúde, sei lá mais, mas não passa aquela confiança
para a população, para o eleitor, porque sabe que aquilo é promessa de campanha e a pessoa tem um objetivo que é vencer as eleições. Hoje, concreto, tem o que para a construção do Hospital Municipal? Nós já temos um programa de construção, 150 leitos, 10 salas cirúrgicas, leitos para a pediatria, leitos para cuidar da mulher, leitos de cuidados paliativos, ou seja, uma série de questões. Agora nós estamos detalhando o projeto arquitetônico, o projeto sanitário, porque nós teremos 3 meses para finalizar esse projeto e já, no máximo, em fevereiro ou março, abrir o processo licitatório. Então é um hospital grande, que a gente imagina que custará cerca de 300 a 400 milhões a sua construção, e mais um valor para os seus equipamentos. Isso garantirá que nos próximos 1 ano e meio, 2, nós tenhamos esse hospital, que será um hospital da população. Por isso que o que nós falamos, nós fizemos poucas propostas efetivas de ampliação. Nós falamos o hospital é fundamental, e os demais é a continuidade da infraestrutura do município, de ações nesse sentido e a implementação de outras coisas pioneiras que a gente entende isso. Mas a primeira responsabilidade nossa é fazer o hospital e garantir uma melhoria na questão dos exames. Nós entendemos que precisamos conversar mais com os prestadores de serviços nessa área para entender qual a dificuldade efetiva que está tendo da contratação desses exames. Sabendo que a medicina virou muito tecnológica. Hoje os profissionais da saúde, eles solicitam muitos exames. Então, com isso, hoje a figura daquele médico, igual meu pai era um médico, que analisava muito pela a conversa, pela consulta ali. Hoje os médicos, eles se utilizam, por causa da tecnologia hoje existente, de muitos exames, que é fundamental. A tecnologia está aí para isso mesmo. Nós temos que entender isso para que a gente consiga resolver. Inclusive, com o hospital, a gente conseguirá efetivamente reduzir muito as filas de cirurgia. Por quê? Porque hoje os hospitais privados, eles fazem da forma que eles entendem que podem fazer. A gente respeita isso. O que a gente não quer, Alessi, é que os hospitais utilizam aquilo como uma bandeira política, como um espaço político. Por isso que a gente gostaria muito que eles entendessem que ali é o espaço de cuidar da vida, ali é o dinheiro público do SUS que mantém a Santa Casa, que mantém o Hospital das Clínicas, que mantém o Dilson, o Garoto Torinho. Então é fundamental que eles entendam que eles trabalham para a população e não para dar visibilidade ao seu gestor. Prefeito, pelo conhecimento, pela convivência que temos de vários anos, a gente sabe que o senhor é uma pessoa eminentemente técnica, até pela formação, por ser um professor universitário, formação técnica. Uma das questões que certamente vocês ouviram por demais durante a campanha política é a preocupação, principalmente dos eleitores, ouvido pelos adversários, de que o Guilherme venceria as eleições e de que o time seria o mesmo. É normal uma mistura de um time político com um time técnico. Como é que o senhor está pensando na formação dos novos gestores que estarão comandando com o senhor o município de Montes Claros? É importante que a gente primeiro parta do pressuposto que essa administração, comandada pelo prefeito Humberto Souto, está com 97% de aprovação. Quer dizer que essas pessoas que estão efetivamente ocupando esses cargos, elas têm uma importância, elas têm um trabalho, mas é importante que será a administração de Guilherme Guimarães. E para isso a gente tem que entender que há necessidade de sempre oxigenar determinadas áreas. E nessas caminhadas que nós fizemos pela cidade, caminhamos muito. Eu e o Otávio rodamos muito, fomos de porta em porta, conversamos com as pessoas e vimos que alguns setores precisam ser oxigenados, tem que ter situações estratégicas. E aproveitarei esse período, porque já estou despachando como vice-prefeito, porque nós estamos o tempo todo cuidando da cidade, a gente já está avaliando essa série de questões. A população deu um recado claro, que ela quer uma continuidade com avanços. Por isso que nós teremos tempo para analisar, conversar. Por enquanto a gente está cuidando mesmo dessa finalização, da conclusão desse ótimo mandato do prefeito Humberto Souto. Mas, efetivamente, nós teremos uma gestão Guilherme Guimarães, porque eu fui eleito pela população. As pessoas votam no prefeito. Portanto, eles esperam as minhas respostas, a minha ação e a minha atitude. É lógico que a gente tem companheiros efetivos nesse trabalho.
o deputado Marcelo, o deputado Arlen, o deputado Gil, o deputado Oscar, o deputado Tadeuzinho, que mesmo na sua independência ele estava com a gente, assim, de uma forma geral, né? O próprio Otávio, que é um companheiro de primeira hora. Então, essas pessoas elas serão importantes para a gente, mas em nenhum momento, em nenhum deles, teve algum tipo de solicitação de cargos. O que eles querem efetivamente é que essa gestão dê certo, que afinal de contas eles avalizaram. Da mesma forma, o prefeito Humberto Souto em nenhum momento pediu alguma coisa, senão uma ótima gestão, um cuidado. E o prefeito Humberto Souto ele foi muito claro, Guilherme, faça a sua gestão, veja o que você acha importante, e é isso eu sou muito grato ao prefeito Humberto Souto. Então não há nenhum compromisso de cargos com ninguém, porque eles entenderam que na gestão do prefeito Humberto Souto foi dessa forma que aconteceu. E faremos da mesma forma. Sabemos que no processo político, no processo eleitoral, há muitas falácias, há muitas coisas, mas é uma forma de confundir a população. Mas as pessoas têm que entender que é Guilherme Guimarães prefeito, eleito pela população, elas esperam isso de mim e terá essa ação minha. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos com a segunda parte do programa Câmara em Foco. Nós vamos de volta com a segunda parte do programa Câmara em Foco, entrevistando o prefeito eleito de Montes Claros, Guilherme Guimarães. Lembrando que você pode assistir essa entrevista através do canal 5.3 ou através do YouTube. Uma pergunta que não pode faltar. Durante a campanha política, durante os embates, foram vários os ataques, várias as ofensas. E evidentemente que é preciso saber conviver com essas questões. De um lado, alegava que o candidato a prefeito era da esquerda, que era da direita, que era do meio, que era isso. Nós tivemos candidatos das diversas marchas. Prefeito, como é que o senhor recebeu tudo isso? Como é que o senhor vai degustar essa questão da agora para frente? Odeci, o prefeito foi eleito para governar a cidade inteira. Para pessoas da direita, da esquerda, de centro, para as mulheres, para os homens, para as crianças, para os que foram derrotados, para os que foram vencedores. Acabou a campanha eleitoral. A campanha eleitoral ficou naquele momento. E a gente respeita. Eu sou uma pessoa racional. Sei que ali era um processo, muitos, no processo antigo, não existe nem mais isso. Por isso que um dos motivos de eu não ter participado, ter decidido pessoalmente não participar do debate, é que eu não queria levar para dentro da casa das pessoas uma briga, mostrando que os líderes, que ao invés de construir uma harmonia, de fazer propostas, eles estão xingando um ao outro, quebrando cadeira um ao outro. Não foi um processo. E a população entendeu isso. Quando a gente caminhava pela cidade, a população falava: Guilherme, não participa daquele circo, não, porque as pessoas não estão preparadas. E a gente tem que relevar essas questões todas. A gente não pode guardar nada, né? Não pode ficar olhando o retrovisor. Sabemos que a intenção das pessoas, elas muitas vezes elas não estão evoluídas ao ponto de saber que a população mudou. Tanto que nós, sem xingar ninguém, sem brigar ninguém, sem ofender ninguém, nós tivemos mais de 70% dos votos conversando com as pessoas. E sabemos que o que é importante é que as instituições que são parceiras da prefeitura entendam também que elas não podem fazer política partidária dentro dessas instituições. A prefeitura governará para todos. O prefeito Humberto Souto já fez isso e faremos também. Demonstrou que é isso o processo. A cidade de Montes Claros ela é diversa, ela é plural, ela tem pessoas de todos os lugares, ela tem pessoas com várias formações, e o que a gente tem é reduzir conflitos. O papel do prefeito é reduzir conflito na sua cidade, é não criar uma guerra. Então, tanto que eu nem participava muito de redes sociais e nem dessas questões todas, porque para a gente não ficar influenciado por determinados debates que não vão dar lugar nenhum. O que a população quer saber, de fato, assim, como que eu vou resolver o seu problema? Como que eu vou resolver o problema da casa das pessoas? Então, muitas vezes, esse discurso muito ideológico sobre os aspectos não resolve a vida da pessoa. Não constrói a casa da pessoa, não asfalta a rua da pessoa, não consegue o médico, não leva água, não consegue o documento da titularidade, não cuida da sua criança.
Então o objetivo nosso é ser prefeito de todos. Esquecemos o período eleitoral, esquecemos de fato, porque já passou, se encerrou dia 6 de outubro. E eu convido a todos, até aqueles que perderam a eleição, foram concorrentes, e a gente acha que o processo democrático é esse mesmo, que participe de uma forma ou de outra, dando sugestão e não torcendo para canto pior, melhor. Porque a cidade pertence a todos. Daqui 2 anos tem nova eleição, daqui tem 4 anos tem nova eleição, e é assim que se faz. Mas, com certeza, o importante é que a gente vai cuidar da cidade como um todo. E a gente não vai olhar para isso, independente. Né? E o importante, Eudeci, é que houve uma votação quase que uniforme na cidade inteira. Nós vencemos em todas as urnas, com mais de 70%, em alguns lugares com 90%, em alguns lugares 95%. Demonstrou que a gente acertou. Mas esses 30% nós temos que conquistar. Conquistar com obras, conquistar com serviços, conquistar com confiança, com as melhores. É cuidar da cidade como um todo. Reforçar naqueles que confiaram na gente, que foram esses mais de 70%, e mostrar para os que não votaram que a opção ela foi a melhor e faremos isso. Mas independente dos outros concorrentes, se eles devem, vamos dizer assim, entender que não há nenhum tipo de retaliação. Sabemos que apanhamos muito, nós tivemos muitas agressões infundadas, que pessoas como pessoas que tiveram cargo de deputado, tiveram cargo de prefeito, outro cargo, não deveria fazer. Mas isso é sua mente e a sua ação, né? A consciência de cada um. Mas é dizer o seguinte, não haverá retaliação, a cidade é da paz, a cidade continuar dessa forma e a gente vai melhorar para todos. Prefeito, é preciso pensar Montes Claros como uma metrópole, e que é uma metrópole. Hoje somos uma região metropolitana, tem até projeto, discussão na própria Assembleia Legislativa, desde a época da deputada Elbe Brandão discutindo essa questão, não formalizou no papel, mas nós vivemos numa metrópole. E é preciso pensar Montes Claros como uma metrópole. Né? Percebemos, por exemplo, devido à carência do município, foi necessário que a prefeitura pudesse ter realizado algumas intervenções, né? Muitas obras de drenagem que ficaram para trás, houve necessidade, porque são de forma urgente, né? Grande parte da cidade não tinha o piso asfáltico, foi necessário avançar nessa questão do piso asfáltico, foi necessário dar uma assistência melhor à área rural, todos nós sabemos disso. Mas hoje nós sabemos que a gente tem que pensar como uma metrópole, com a implantação de obras estruturais, principalmente que a gente percebe que hoje que se não cuidar, vai chegar um tempo que o trânsito Montes Claros vai ficar praticamente impraticável. E aí, como é que está a novela, principalmente do Anel Rodoviário Norte, que eu acho que vai ser uma das grandes principais obras de Montes Claros, né? Combinando com outra obra que o senhor deve anunciar, com relação naquela região ligando ali o bairro Santos Reis, aqui a região do Major Pratos, do Parque Municipal. Então, nós cuidamos inicialmente de concluir aquelas obras antigas, que era sonho do Toninho Rebelo. A Vargem Grande, Sintra, próprio Bicano, o Melancias, que era um projeto antigo, mas que, por ter sido iniciado em outras gestões, não foram concluídos. Então, refizemos os projetos, atualizamos, licitamos e concluímos. E hoje os grandes corredores pensados lá na década de 70 estão concluídos, que são os corredores marginais aos córregos. Só que a gente precisava avançar. Avançar é criar novos corredores. Por exemplo, nós estamos fazendo agora uma grande avenida no Ibituruna, que vai interligar a região do Pai João à região do Maracanã, acessando a UPA, dando mais condição, ou seja, um corredor interno que está já em implementação. O corredor norte, que é a João 23, interligada na Irmão Jaime Damião com a ponte, que essa aí não tinha sido pensada ainda, interligada lá na Sidney Chaves. Estamos fazendo uma nova ponte, está praticamente bem adiantada, lá no Edgar Pereira ali, né? Também já está pronto. A nova ponte da Unimonte está praticamente pronta. O anel rodoviário foi um esforço pessoal meu. Então, quando eu fiquei sabendo da possibilidade de ter um aditivo, uma ampliação no contrato da Eco 135, procurei o governador, procurei o vice-governador e, na época, o secretário de Estado de Infraestrutura, uma pessoa fantástica, né, que nos ajudou muito. Ele falou, não, vamos conversar. Estive em São Paulo com a Eco Rodovias, mostrando o projeto e isso foi avançando. O município assumiu o licenciamento ambiental, assumiu a negociação
junto com o Exército, junto com os proprietários, de tal forma que, como ia passar na área do Exército, precisava que não pode desapropriar a área do Exército. Fizemos uma interlocução com o general e tal, conseguimos uma composição com o Exército do Estado construir algumas unidades a eles permitirem, e avançou bastante. E conseguimos ainda concluir, integrar o trecho até a estrada da produção. O governador Zema foi uma pessoa fantástica nesse sentido, né? E ele demonstrou que gosta de Montes Claros. E o anel, o restante ainda, ele passaria por dentro ali do Vitória e dentro do Castelo Branco. Entendemos que ali não deveria ser feito, porque ia impedir até a expansão da Alpargatas, porque ia passar em cima de uma área de expansão da Alpargatas. Então, e pensando em Montes Claros do futuro, nós escolhemos um novo traçado. Esse traçado já está fazendo estudo ambiental. Ele adiantou, ele está bem à frente, chegando muito mais próximo, muito mais distante da área central, de tal forma que o novo trânsito que virá de Brasília, passando por São Francisco, ele terá, não tenha dúvida, aquela região ali, passando de Brasília de Minas, Nova Esperança, Mirabela, Nova Esperança vai desenvolver muito, porque vai ter muito trânsito por ali, e com isso terá capacidade de retirar o pessoal da área central. Precisamos algumas questões importantes. A linha férrea, que é muito importante para Montes Claros, ainda constitui um obstáculo a ser resolvido. Então, a gente está pensando numa trincheira ali na região do bairro São José, Bar de Lourdes, para melhorar aquele acesso. Tem outras avenidas sendo pensadas, alternativas, até a possibilidade de verificar da Osmani Barbosa chegar diretamente no Distrito Industrial, continuar o Sintra dos dois extremos, quanto no início quanto no final, e garantir que os novos bairros tenham vias mais largas para a gente não ter esse problema. E estimular a descentralização do comércio e de serviços para os bairros, para, de certa forma, diminuir um pouco a intensidade do movimento do centro. Mas é importante que a gente não quer acabar com o movimento do centro. A gente não quer criar um centro igual São Paulo, que está totalmente abandonado e sem a função que ele deve ter. E Belo Horizonte está acontecendo da mesma forma. A gente quer revitalizar o centro da cidade. A praça da Catedral vai ficar muito bonita, com áreas verdes, com coreto, uma situação totalmente nova, porque a gente quer continuar atraindo a pessoa para a área central, para gerar o comércio. As linhas de ônibus serão reanalisadas a partir de um estudo de origem e destino, para saber onde as pessoas querem ir, porque depois da pandemia teve uma mudança do comportamento das pessoas. Muitos se implantaram na própria região. Um advogado acabou aproveitando a sua própria casa para fazer o seu escritório, o home office. Então, uma série de questões. Essa cidade pós-pandemia, ela tem que ser novamente estudada, avaliada, porque não se dá para fazer investimentos ou ações sem um planejamento. E o planejamento precisa de um diagnóstico. Então, até para avaliar a questão do trânsito, da mobilidade, nós estamos avaliando, por exemplo, aquelas pontes da João 23. O projeto anterior, feito até por um grande arquiteto que veio de fora, era um viaduto enorme ali. Mas pensa bem, o viaduto que vai desapropriar Socomil, desapropriar onde que tem hoje uma farmácia, onde que é o Cordeiro, geraria um transtorno muito grande, um custo elevado. Só a desapropriação ia custar mais de 60 milhões. E mais um viaduto, mais 100 milhões, né? Ou 50 milhões. Então nós fizemos uma obra por 7 milhões, que não desapropriou ninguém, não criou viaduto, não deixou áreas degradadas, não deixou áreas, de certa forma, impedidas de ser utilizadas, e resolveu o problema das pessoas. As pessoas ficavam lá 1 minuto e meio, 2 minutos paradas no sinal. Hoje, no semáforo, hoje fica 15 segundos. Então, ou seja, a gente tem que entender da racionalidade do processo. Essas obras megalomaníacas, elas acabam, muitas vezes, dando um contorno de projeção do gestor. E, na verdade, não é isso. A gente tem que resolver o problema do cidadão. Então, o centro tem que ter uma medida inteligente. Hoje nós temos outros modais de transporte, o Uber é importante, o mototáxi é importante, que resolve, mas nós temos que fortalecer o sistema de transporte coletivo. E para isso ele tem que ser mais confortável, ele tem que ser mais atrativo, ele tem que ter uma tarifa módica, racional, para as pessoas poderem utilizar e deixar seu veículo em casa. Nós estamos quase chegando no finalzinho da nossa entrevista, prefeito, mas acho que é importante também tocar num ponto de cronograma, né?
não é nenhuma crítica, não é uma indireta, mas é fato a gente chegar, não vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, sem um cronograma, porque nós passamos, a população brasileira, quantas e quantas obras foram prometidas durante a campanha, começa, não termina, aquele negócio todo, e as pessoas ficam naquela incerteza de que realmente vai contar com esse benefício. Uma outra questão grave em Montes Claros é a questão social. O número de pessoas em situação de vulnerabilidade em Montes Claros é uma coisa enorme, e é um problema que precisa ser atacado de frente. Pois é, essa situação, as nossas obras, nós não deixamos de concluir nenhum ainda, né? Está todo em andamento, o recurso está em caixa, e essa continuidade é bom por isso, que nada parará. São quase 140 obras rodando, né? Acesso, por exemplo, agora a Pedra Preta dos Montes já iniciou, então são várias obras que estão com o seu cronograma em dia. O que é importante dizer com relação às pessoas em situação de rua, que isso nos preocupa, nos aflige, porque a gente não pode ver um irmão naquela situação. A gente tem que tentar resgatá-lo com muita segurança, com muita responsabilidade. Sabemos que hoje, Aldeci, as pessoas têm o direito de ficar morando na rua. Inclusive o STF já determinou isso. E a rua é pública. Mas a gente tem que estimulá-la a ter um lugar seguro. Por isso que a gente vai fazer o Centro Municipal de Referência em Pessoas em Situação de Rua. Que seja acolhedor, que tenha oportunidade, que tenha capacitação, tenha uma alimentação saudável, que tenha condição dele tomar seu banho, lavar sua roupa e saber que ele está sendo tratado com dignidade. E a partir daí, ele ser motivado a querer ele ser autônomo, você cuidar da sua vida. É um assistente social que está lá, um psicólogo, porque a gente não quer, de forma nenhuma, higienizar a cidade. É muito simples higienizar a cidade, igual muitos lugares fazem. Põe as pessoas no carro e levam. Nós não queremos isso. Nós queremos tratar aquela pessoa de forma muito correta, porque é um irmão que está ali. E muitas vezes a situação que ele chegou ali, a família não teve condição de cuidar, ou ele tem um problema psicológico, ou é a sua condição. A gente passa nos outros países, tem gente nos Estados Unidos que prefere morar na rua, teria todas as condições de morar numa casa. Então nós temos que entender a natureza humana, entender os aspectos sociais e fortalecer. Nós iremos fortalecer o serviço de assistência social. É um CRAS mais acolhedor, um CRAS amplo, que possa receber a pessoa para garantir o seu benefício. O Bolsa Família é muito importante, mas precisamos também investir na capacitação, que essa pessoa possa ter a opção de falar, não, eu quero crescer profissionalmente, e melhorar um CRAS que tem essa condição. E é isso que a gente quer fazer. É cuidar da cidade, cuidar das pessoas, e sabemos que precisamos avançar. Avançou muito, mas avançaremos muito mais nessas linhas. E nós escutamos as ruas. E as ruas falaram isso, e a gente tem a obrigação de ter uma resposta para aqueles que entenderam, olha, estou votando, mas acho que isso tem que melhorar, e eles podem contar com o esforço nosso de fazer o que é possível. Montes Claros não tem um dinheiro infinito, mas hoje ela tem uma boa gestão, tem recurso em caixa, porque não roubou e não deixou roubar, e faz de forma eficiente, e muitas vezes isso incomoda. A prefeitura não é banco, mas a prefeitura também não é um lugar um ralo de dinheiro. Ela tem que funcionar de forma eficiente, porque o dinheiro ali é do povo. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, Câmara em Foco. Você pode assistir esse programa através do canal 5.3, através do YouTube, e a gente aproveita. Ficaríamos aqui até o dia inteiro conversando com o nosso prefeito eleito, Guilherme Guimarães. Mas, de qualquer forma, nós temos que encerrar o nosso programa. E nós, muito obrigado, prefeito Guilherme, pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Aldeci. Agradeço a todos os telespectadores. É muito importante reforçar o nosso pensamento republicano. Parabenizar todos os vereadores eleitos nessa Câmara Municipal. Vocês podem saber que nós trabalharemos juntos em defesa de Montes Claros, respeitando a opinião de cada um de vocês, vereadores, lembrando que a responsabilidade é de todos, é do prefeito e dos vereadores, porque nós fomos eleitos legalmente e legitimamente pela população. Então hoje eu estou na Casa do Povo, na Câmara Municipal, e terá o mesmo respeito que o prefeito Humberto Souto fez aos vereadores, farei da mesma forma. Então, muito obrigado aos telespectadores. Estamos à disposição para as opiniões, para as sugestões, porque o modelo democrático é esse, é escutar as pessoas e tomar a decisão conforme aquela que atenda o coletivo na melhor parte das informações. Obrigado, Aldeci, pela sua inteligência, pela sua capacidade, e a Câmara por essa oportunidade de estar com vocês aqui.